Olá, salve, salve! Muito bom dia! Estamos aqui para mais um Morning Show, a nossa revista radiofônica na Jovem Pan. Vem com a gente! Tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa sexta, dia 5 de outubro de 2018. Em alta, Bolsonaro amplia vantagem sobre os concorrentes na corrida ao Palácio do Planalto e chega a 39% dos votos válidos, segundo pesquisa Datafolha divulgada ontem. Vamos esmiuçar esses números já já. Na telinha, os melhores momentos do debate da Globo com os presidenciáveis e da entrevista do candidato do PSL à Record. Foi no mesmo horário, hein? Daqui a pouquinho o Vini conta qual foi a audiência dos dois canais. Manual do Eleitor, especialista em legislação eleitoral, o advogado Alberto Rolo, sem enrolar, tirará todas as nossas dúvidas sobre as urnas eletrônicas, biometria, votos brancos e nulos, o que pode e o que não pode fazer na sessão eleitoral. Enfim, você não pode perder esse bate-papo que é daqui a pouquinho, como eu disse, aqui nesse programinha de rádio que está apenas começando e você é o nosso convidado. De honra, diga-se de passagem, hein? Bom dia, Paulinha. Bom dia, senhor Edgar. Você conferiu os destaques aqui, né, do Morning. Sim, senhor, a gente tá recheado. Hoje é um dia movimentado e importante, mas eu quero saber qual é a hashtag que você trouxe pra gente. A hashtag é tudo sobre a eleição. Tá aí a oportunidade para você tirar a sua dúvida com o Dr. Rolo, que vai estar daqui a pouco aqui com a gente. Então, qualquer dúvida que você tenha, agora é o momento. Escreve pra gente aqui no Twitter, hashtag tudo sobre a eleição. Boa, pelo WhatsApp você interage também, 11 931 7009. Mande uma dúvida aqui para ser esclarecida pelo Dr. Rolo sobre o processo eleitoral, tá bom? Tá em dúvida? Quer saber alguma coisa? Tem algum detalhe que te passa, que você não consegue entender muito bem? Grave um vídeo, mande para cá com a sua dúvida que o Dr. Rolo responde logo mais no Morning Show e o nosso número é o 11 931 7009. No mais, você nos acompanha também pelo aplicativo da Jovem Pan, pelo portal jovempanfm.com.br, pela nossa transmissão no nosso live streaming no youtube.com/morningshowjp. Além do conteúdo extra nas nossas mídias sociais, estamos no Instagram e também no Facebook. Passe por lá, deixe o seu joinha que a gente fica bem animadão, feliz da vida, tá bom? Vamos em frente, todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. O candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, ampliou a vantagem sobre os concorrentes, atingindo agora 35% das intenções de voto, segundo pesquisa Datafolha divulgada ontem. Na sondagem, Fernando Haddad, do PT, aparece com 22%, Ciro Gomes, do PDT, com 11% e Geraldo Alckmin, do PSDB, somando 8%. Considerando aí apenas os votos válidos, a vantagem do capitão reformado é ainda maior. Ele teria 39%. 14 pontos, portanto, à frente de Fernando Haddad, enquanto Ciro ficaria com 13% e Alckmin com 9%. Nas simulações de segundo turno, Bolsonaro tem um ponto a mais que Haddad, 44-43. Portanto, temos aí um empate técnico, né? Vamos a Brasília conversar com os nossos olhos e ouvidos na capital federal, Zé Maria Trindade. Vamos lá, Trindade, considerando os votos totais, aí o Bolsonaro é o único com trajetória aí de alta, segundo o que dizem as pesquisas aí, né? É uma frequente essa na corrida do Bolsonaro. Bom dia para você aí na capital do poder. Salve, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, eu gosto bem de analisar as pesquisas, exatamente isso aí, a trajetória, né? Instituto por instituto e trajetória por trajetória. A trajetória do Bolsonaro é de alta e ganhou um sentido muito mais rápido depois da história do ele não e do ele sim, isso não há dúvida. Neste caso aí, ele está tirando votos dos indecisos e poucos, muito poucos votos ali do Geraldo Alckmin e da Marina. Agora, o Ciro Gomes ainda tem expectativa, mas através das últimas aparições a gente vê que muitos candidatos já jogaram a toalha, vão perder, estão tentando ali ter uma derrota mais digna, com um pouco maior de votos, né? Agora,
Todas as avaliações aqui são no sentido de que dificilmente, não é impossível, mas dificilmente Bolsonaro vai liquidar a fatura no primeiro turno. Portanto, teremos um polêmico e disputado segundo turno entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Olha, Edgar, não houve novidades e esta falta de novidades é uma grande novidade, no sentido de confirmação da tendência que vem sendo apresentada aí nas últimas pesquisas. Mas deixa eu colocar um dado aí, Trindade, frente ao que você falou, para ouvir o comentário do Joel aqui. Olha, 25% do eleitorado ainda pode mudar de voto. É um número suficiente aí para variações decisivas nessa reta final aí da campanha, né? Conforme dizem os diretores do próprio Datafolha, o Mauro Paulino e o Alessandro Giannone. Vamos lá, Joel, o que você diz a esse respeito? Tem votos em aberto ainda, Edgar, mas acho muito difícil acreditar que vão mudar na mesma direção, né? Seria muitos desses estarem na mesma direção aí para realmente fazer a diferença. Eu, por exemplo, mudo meu voto 2 vezes por dia, acho. Então, tô percebendo. Muita gente é assim. Mas não desanima não, João. Não, mas que é isso. Para mim não existe tempo ruim. Mas a questão é que esse segundo turno tá muito sólido. E, por exemplo, a gente viu 2 dias intensos de campanha. Eu, pelo menos, vivenciei isso. 2 dias intensos de pessoas fazendo campanha do Ciro ao meu redor, tentando me convencer a ir pro Ciro. Todo mundo vai pro Ciro agora, que vai mudar, vai passar o Haddad, não sei o quê. E daí chega a pesquisa, o Ciro está absolutamente estacionado, o Haddad está sólido na sua posição, Bolsonaro, acho que ninguém mais tem nenhuma ilusão. Ele está certamente no segundo turno, talvez ganhe no primeiro, ele não tem muita dúvida. A dúvida seria, será que o Ciro consegue tirar o Haddad? Eu vi 2 dias intensos de campanha não gerarem nenhum resultado, nenhuma pequena variação nos números. Então eu sinceramente não acredito que a gente vai ver nenhuma mudança nisso, não. Eu acho que continua Haddad Haddad e Bolsonaro. E a única questão que resta é, será que essa subida do Bolsonaro será, nesses próximos dias, será o bastante para ele ganhar no primeiro turno? Ou será que ele vai chegar num teto um pouco abaixo dos 50% ali e não vai conseguir? Vamos observar. Para mim, essa é a única questão que sobra. O resto, mesmo eu que sou alguém que acredita em mudanças rápidas, nesse tipo de mudança eu não acredito. Ana Lúcia, o jogo ainda está aberto. Ô, Trindade, vamos lá para as suas considerações para fechar esse papo. Filho. Eu conversei aqui com analistas acostumados a analisar tendências e eleições, e eles dizem, e eu penso isso também, né, que nunca uma eleição foi tão diferente assim. E sobre o uso do horário eleitoral e o modo de fazer campanha, a afirmação dele, que já fez algumas campanhas eleitorais, é de que todos usaram mal o horário eleitoral. Ele ainda acha um bom meio. Mas o que ele considera de diferente é de que se trata de uma eleição ali do sim e do não, plebiscitária, né? Ou contra o PT ou a favor do PT. Os contrários ao PT adotaram o Bolsonaro. Então, esta é uma eleição plebiscitária e não tem outro lugar, ou você é contra ou a favor, não tem aquela situação diferente. Tá certo, Trindade, obrigado pelas informações, um abração, bom trabalho para você aí em Brasília. Muito bem, bom dia a todos. Vocês viram, eu vou passar para você, Caio, mas o que o Trindade fala aí é que foi exatamente um argumento usado até muito pela Marina, né? Nessa corrida, é uma eleição plebiscitária aí, na verdade nós estamos diante de um plebiscito, né? Tentou sair disso, tentou trazer o eleitor para fora dessa situação, mas já era talvez tarde demais, não havia mais tempo para mudança, né? Vamos lá, Caio, em meio a essa polarização aí que a gente conversou, ouvindo Trindade, tudo, a esse cabo de guerra eleitoral, digamos assim, a Constituição de 1988 comemora 30 anos. Vamos conferir a reportagem que o Caio preparou pra gente. O Brasil é um país com 518 anos de descobrimento, mas como república não tem nem 130. Hoje vivem aqui 208 milhões de brasileiros que andam para cima e para baixo todos os dias. E para essa gente toda se entender, existe a Constituição Federal, estabelecida em 1988. No fim dos anos de 1980, o Brasil ainda vivia a ressaca da ditadura militar. Caminhando
tempo em que o governo combatia a qualquer custo qualquer ameaça de que o comunismo pudesse vigorar por aqui. Por 2 décadas restaram apenas os deveres. 559 parlamentares foram escolhidos 2 anos antes para formar a Assembleia que ia redigir o texto. Era a Assembleia Constituinte. Instalada a Assembleia Nacional Constituinte. Formada por representantes de todos os cantos do país, que representavam os interesses das pessoas que estavam mais próximas a cada um deles. Para passar uma borracha no passado ainda recente, a Constituição teve que ser escrita com muito cuidado. O jurista Miguel Reale Júnior acompanhou de perto todo esse processo. Existia, sem dúvida nenhuma, um grande desfile de interesses, né? Eu sempre disse que na Constituinte havia um desfile da tanga-toga, quer dizer, desde os magistrados aos índios estavam lá. Era tanta gente dando palpite, reivindicando causas, que acabaram passando coisas como o artigo 242, que previa que o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, continuasse na órbita federal. Com o passar dos anos, o comportamento da sociedade mudou e a Constituição Federal de 1988 passou a ser chamada de ultrapassada e até mesmo de prolixa. Mas seria um erro acreditar que não houve coisas boas. A Constituição Federal criou o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é a única máquina que funciona de forma articulada em toda a federação. Até então, só os trabalhadores que tivessem vinculados à Previdência Social tinham acesso ao serviço público de saúde. É verdade que há sérios problemas financeiros e de alcance, mas como sistema, a saúde funciona muito melhor, por exemplo, do que a segurança pública e a educação, que são desarticuladas. Muitos juristas renomados defendem que a Constituição de 88 tem um texto avançado. Caso do professor de Direito Constitucional da PUC São Paulo, Pedro Serrano. Nós fomos observar a lista dos países com mercado mais livre no mundo. A maioria são também países que têm uma ampla pauta de direitos sociais. Não há incompatibilidade, como se faz crer, ou se quer fazer crer, tanto direita quanto esquerda. Para garantir que a educação seja um direito de todos, foi escrito o artigo 205, que implica inclusive na responsabilização da autoridade competente caso falte o ensino obrigatório. Mais 2 milhões de jovens e crianças com idades entre 7 e 14 anos ficaram fora das salas de aula, segundo o relatório de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação elaborado pelo INEP nesse ano. Outros juristas de nome seguem essa mesma linha de raciocínio, como o professor de Direito Constitucional da PUC São Paulo, Luiz Guilherme Conte. Num país desigual, os direitos funcionam sim como uma proteção daqueles mais necessitados. Eles não são entrave para o desenvolvimento econômico. Mas parece haver consenso entre os especialistas sobre o atraso do plano de estrutura de Estado, como foi feito. Eu acho que os maiores defeitos dela está, sem dúvida nenhuma, na questão da estrutura de poder, né? Na relação de poder e no regime presidencialista que foi embutido na Constituição. O caráter extensivo, analítico dessa Constituição que temos é um pouco produto da nossa sociedade, com a sua desconfiança justificada no Estado, né? Em que cada grupo procura ou pretende explicitar seus direitos, não confiando que o Estado legislador ordinário vai depois reconhecê-lo. No ano de 1988, o país tinha 75 milhões de eleitores e hoje tem 147. E é justamente com o voto que se pode fazer alguma coisa para mudar a realidade. A Constituição Federal está aí, as eleições também. Tá aí, Joel, vamos lá, vamos comentar a matéria feita pelo Caio. Bela matéria, hein, Caio? Brilhante matéria, parabéns. Boa, Caio. Muito Dos obrigado. mil sábios, explicadinho ali. Mas vamos lá, Joel, o que a nossa Carta Magna tem de bom e o que ela tem de ruim aí? Bom, eu vou seguindo muito a linha que o Caio traçou aí na reportagem dele. O que ela tem de bom? Bom, ela consagrou e recriou a democracia para o Brasil depois de 20 anos aí de repressão e de fim dos nossos direitos políticos. Então ela teve esse grande mérito. Uma democracia que aos trancos e barrancos tem se sustentado e tem seguido em frente até hoje. E acho que não existem grandes perspectivas de perdermos isso, espero eu.
também teve nela uma visão generosa de direitos para a população, porque veja, o Brasil é um país que, mesmo hoje, um país com uma pobreza, até com uma miséria grandes, assim, né? Um país muito desigual, no qual grande parte da população era muito desamparada. E se hoje ainda é assim, lá atrás, então, anos 80, a coisa era muito mais grave, né? Era grande parte da população vivendo, assim, em níveis de miséria real mesmo. A Constituição soube e teve a ousadia de criar, por exemplo, o que o Caio mencionou, o SUS, um sistema de saúde aí para cuidar da população, e hoje em dia nem a pessoa mais louca ou mais ultraliberal do mundo sonharia em dizer que não, vamos tirar o SUS ou vamos mudar isso, porque isso é o que dá uma base mínima aí para muita gente poder sobreviver e poder ter uma vida digna, tá? O lado ruim, tem todo direito para tudo em todos os lugares, sabe? O idoso tem direito à vida. Essa frase, agora, o que isso significa, sabe? Tem uma Constituição que acredita muito no poder da palavra para criar direitos a todos, quando na prática não basta estar escrito num papel, né? Não basta uma coisa estar escrita num papel para ela existir de verdade. Não basta você ter as melhores intenções no papel. E o problema, como tudo está lá como direito na Constituição, o Estado brasileiro acaba ficando com as mãos muito amarradas para poder escolher prioridades. Precisamos de uma nova Constituição? Não necessariamente. Já tivemos quase 100 emendas à Constituição aí ao longo do tempo, e novas emendas também vão aprimorando isso que a gente tem aí. Agora, realmente, a nossa Constituição criou um problema. Esse problema que a gente vive agora, do Estado brasileiro gastando mais do que arrecada, mais de 90% desses gastos são obrigatórios pela Constituição. Então, mudanças terão que vir. Essa reportagem hoje no Jornal da Manhã foi veiculada também e gerou muita discussão, principalmente pela opinião do professor Marco Antônio Villa, porque ele é um dos fiéis defensores de que precisamos de uma nova Constituição, ao contrário da opinião do Joel e também da minha. E eu tentei nessa reportagem colocar justamente os dois pontos, de que ela é muito boa e, sobretudo, usei aspectos como exemplo o SUS, que o Joel agora ressaltou. E, claro, você ouvir falar que o SUS funciona causa muita revolta, principalmente de quem usa o sistema público de saúde. Não funciona. Existem problemas de grana, de alcance, mas o SUS ele unificou. Você está aqui com o seu cartão, a carteirinha de saúde, você está em Ji-Paraná, em Roraima, em Rondônia, você consegue também usá-la e tal. Então, integrando o sistema como um todo na federação, ele funciona. Há dados que comprovam isso. Entre 1990 e 2015, a mortalidade infantil baixou mais de 70% no país. Ou seja, são números que corroboram com isso. Claro, no campo do poder do Estado, muita coisa deve melhorar, evidentemente. O ator Steven Seagal abandonou bruscamente uma entrevista ao vivo no programa BBC Newsnight. O que aconteceu exatamente, Vini? Eu acho que ele tava achando que ia ser uma entrevista comum, né, Edgar? Pra falar sobre os filmes, sobre carreira, um pouquinho, sim, da vida dele, mas não sobre o que pesam aí as acusações de assédio sexual que ele tem sofrido por parte de várias mulheres lá nos Estados Unidos, inclusive atrizes de Hollywood. E quando ele foi questionado por isso, por uma apresentadora da BBC, ele não quis nem saber, Edgar. Na hora, pegou o microfone, o fone de ouvido e falou: vou embora, e deixou a apresentadora falando sozinha. Vamos ver esse momento? Tá sem o vídeo, Vini. Tá sem o vídeo? Mas essa descrição é o que vem. Já aconteceu isso com outros atores também, Paulo. Eu não me lembro agora quem exatamente, mas de sair no meio da entrevista, ser abordado de um assunto em que a pessoa se sente desconfortável ali. O cara tá acuado, né? Foi ser perguntado a respeito, falou: tá acuado ou é um pouco inocente de ir para uma entrevista e imaginar que a tá polêmica do né? momento, o último assunto que levantou ele nas notícias, não vai ser um assunto, né? E é na BBC, né? Não é no canal E, né? De falar de filmes. É BBC que provavelmente... A gente sabe como acontece a condução para essas entrevistas. Tem alguns assessores que realmente pressionam a produção dos programas para não entrar em certos assuntos. Até aqui no Morning, às vezes a gente tem problema, porque a gente não vai só perguntar sobre esse filme. A gente vai falar de todos os assuntos e tal. E muita gente não se sente confortável. Mas chegar ao ponto de ir até lá para depois sair... É só pra gerar, acho que um vídeo de meme, essa coisa pra ficar comentada, porque não é possível que o cara ache... Você acha que ele chegou sabendo? Não é possível que o cara ache que vai chegar lá e ninguém vai falar disso, né? Tá aqui, o vídeo tá pronto, vamos ver pra gente seguir falando. Solta, Bruno. You obviously spend a lot of time in Russia, you spend a lot of time in America, you're making films and so forth. And in terms of your life in America, you didn't very much caught up in all the allegations of sexual harassment. You had a rape allegation against you, and I wonder how you deal with all that.
entrou no assunto, né? Ela tem alegações de estupro, ele já tirou o fone. Parece que era uma videoconferência, né? E aí esse vídeo tá cortado, ela fica ainda... Steven Seagal? Alô, Steven? Mas por aí? Mas ela mandou bem, cara. Ela ficou de boa ali, ela só falou, como vocês viram, não respondeu. Ele acabou sendo cortado esse outro trecho que eu comentei, mas ele não quis responder sobre essas acusações. E sempre aquela discussão que a gente fala, né? Será que são acusações verdadeiras ou não? Eu acho que uma coisa que corrobora muito é a quantidade de mulheres que acabam entrando, que acabam acusando, né? Então não foi nenhuma, nem duas, nem três, não foram poucos casos. Foram vários aí, e de atrizes importantes de Hollywood, como a Juliana Margulies, a Lisa Guerreiro, Portia de Rossi, que fizeram, só que são acusações que já aconteceram há muito tempo, então já prescreveram. Elas eram jovens atrizes. E nenhum tipo de condenação. Se ele não tem culpa no cartório, tá aí uma oportunidade dele se defender também. Isso é um absurdo, tem que partir. A pessoa sair, às vezes pega, acho que em geral pega mal, alimenta né? ainda mais a ideia, né, de que ele tem culpa no cartório, né? Exatamente. Vamos lá, vamos seguir, Paulinha. Agora é contigo, minha querida. Vamos finalizar esse momento celebridades aqui. Temos novidades em relação ao também ator Ben Affleck, que passa por um tratamento contra o alcoolismo. Não é a primeira vez, Edgar, ele já passou por uma rehab em 2001 e 2017. O vício do Ben Affleck é em álcool, Edgar, e parece ser uma coisa bastante recorrente até na família dele. O irmão dele, Casey Affleck, numa recente entrevista, disse que está há 6 anos sóbrio, que o pai dele está há 30 anos sóbrio, que o avô deles também era alcoólatra. Então parece ser uma briga aí constante da genética, né? Exatamente, contra o alcoolismo. Então ele publicou no Instagram dele uma carta em que ele conta que passou por um programa residencial de 40 dias para se reabilitar. Reconhece que essa é uma luta difícil e perpétua, e aí também aproveitou para agradecer a família, né, os fãs, os amigos pelo apoio. O Ben Affleck conta com o apoio da ex-mulher, que é a Jennifer Garner, com quem ele tem 3 filhos, né? E foi ela, inclusive, que acompanhou ele, foi levar ele ao centro de reabilitação agora. E eles estão separados, isso desde 2015, mas continuam aí muito parceiros na vida. E é isso, né? Uma briga complicada, difícil, e realmente aqui, como o Ben Affleck reconhece, eterna. E não é só dele, é de muita gente. Álcool é uma droga legalizada, Edgar, que às vezes a gente tem até dificuldade de evitar. Porque quem nunca foi num jantar ou numa festa e falou, hoje eu não vou beber nada. Nossa, que chato, toma alguma coisa aqui com a gente, né? Tem uma pressão toma alguma social, coisa, né? Vamos fazer um brinde aqui. Então, assim, é realmente muito delicado. Espero que o Ben Affleck saia dessa, siga, porque é um cara que tem Oscars aí em sua carreira, não é verdade? Venceu com o melhor roteiro por Gênio Indomável, junto com Matt Damon, depois em 2013 por Argo, melhor filme, ele que produziu e dirigiu. Então é um grande talento do cinema. Fez um bom Batman, isso na minha opinião. Já conta. Há controvérsias. Mas já conta, que vale, Paulinha. É a sua opinião que vale, Paulinha. Eu não gostei do Batman dele. A do da Pena conta também, não, vai. Da Pena não. Da Pena sabe nada. Essa aí você vai ganhar hater. Paulinha é uma estudiosa. E aí a gente fica na torcida para que realmente ele consiga sair dessa e se manter sóbrio. Até porque 3 filhos, né, gente? Vamos lá, Ben Affleck, força. Isso aí. Ô, da Pena, aproveita e dá a hora certa pra gente aí. É evidente que não foi bom. 10h31, horário de Brasília, velho. Jovem Pan Morning Show. Bora, seguindo aqui com o Morning Show, sexta-feira na Jovem Pan. Olha, domingo é o dia da eleição e ainda tem muitas pessoas cheias de dúvidas sobre o processo eleitoral, o que pode, o que não pode fazer. Por isso, a partir de agora, a gente vai prestar um serviço aqui na companhia do advogado, colaborador aqui da Jovem Pan, Dr. Alberto Rolo, que é especialista em direito eleitoral, é bom, né? Direito eleitoral. Dr. Rolo, bom dia, obrigado pela presença aqui. Prazer falar com o senhor mais uma vez na Jovem Pan. A primeira pergunta que eu passo a você o que acontece? Eu acho que teve essa confusão gerada aí em torno dos 2.000, quase 2.500 eleitores que, como não fizeram o recadastramento, dos quais 1.500.000 estariam no Nordeste. O que diz respeito à biometria? E quem não fez o cadastro biométrico, o que acontece com esse eleitor? Bom dia.
Bom dia, Edgar. É um prazer voltar a participar do programa Morning Show e com essa bancada seleta. Então vamos lá, vamos aproveitar o tempo para responder o máximo de perguntas possíveis. Recadastramento, biometria. A Justiça Eleitoral normalmente faz recadastramento para depurar o cadastro, quem morreu, quem mudou de estado, quem mudou de cidade, então isso é normal. E aí aproveitou-se o recadastramento para fazer a biometria, que é um acréscimo de um item de segurança para a urna eletrônica. Muita gente fala da urna eletrônica, a gente pode falar da segurança. É um item a mais de segurança da urna eletrônica fazer a biometria. E o número que o TSE deu é que no total, entre recadastramento normal e biometria, foram mais de 3 milhões, chegou a 3 milhões e 300 mil títulos, mas tudo junto. Sim. Então, quem não fez, resumindo... Foi o meu caso esse. Então, quem não fez a biometria, onde isso era obrigatório, aqui no estado de São Paulo são 100 municípios obrigatórios, eu vou dar o exemplo do maior deles, que é Guarulhos, município de Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, para quem está fora de São Paulo, onde não fez, a biometria era obrigatória, onde não foi feita, foi feito esse recadastramento, o eleitor teve o título cancelado entre aspas, porque está suspenso, então ele não vai poder votar agora em 2018, nem no primeiro turno, nem no segundo turno. Em novembro, reabre esse recadastramento, essa biometria. Então, o eleitor, se realmente tem interesse e achou que foi prejudicado, vai lá e regulariza a sua situação. Sim. Doutor, é que a palavra assusta, né? O seu título vai ser cancelado. Né? Já que o senhor falou em urna eletrônica, acho que é a grande discussão do momento, né? Não no passado muito distante, parecia que era algo que não se tinha discussão, muitos falavam que a urna era a única coisa que funcionava no Brasil e não funcionava em outras partes do mundo, mas agora tem essa discussão. Existe a possibilidade de manipulação das urnas? Existe como fraudar as urnas eletrônicas? Vinícius, vamos responder objetivamente. Eu me convenci, eu sou só advogado, só estudo direito eleitoral, eu não sou programador, não entendo de internet, meus alunos entendem muito mais do que eu, mas eu me convenci assistindo palestras, estudando um pouquinho essa parte técnica, de que não é possível. E aí são vários itens de segurança, eu dou para o ouvinte alguns elementos para ele pensar. Primeiro elemento, Vinícius, a urna eletrônica não tem nenhum tipo de ligação com a internet. Então, se a gente fala em hacker, o hacker entra e viola, né, o sistemas de fora para dentro. Ele vem de fora e ele entra no sistema e viola o sistema de banco, da loja, do que for. A urna não. A urna é uma calculadora bonitinha, com um chip, onde vão ficar armazenados os dados. E ela não tem ligação com a internet. Então não dá para vir de fora para dentro. Esse é um elemento. Outro elemento. Quando terminar às 17 horas, o presidente da mesa vai pegar aquele chip, uma espécie de pendrive, né? Onde estão a memória, onde estão guardados os votos e vai levar num centro de apuração. Esse centro de apuração, a transmissão desses dados é feita também por linha dedicada. Então também não tem como você interferir nessa linha dedicada. O programa é auditado, é fiscalizado pela OAB, pelo Ministério Público, quando ele é feito. Então, mas é possível que um programador mal intencionado, e aí sim, de dentro para fora, consiga manipular, tirar 1000 votos daqui e colocar 1000 votos dali. Não é um programador que faz o voto, tem fiscalização, um controlando o outro no momento da apuração. Quando tem queda de linha, o programa aponta isso, o sujeito tem lá uma média de voto, de repente essa média abaixa muito ou sobe muito, então chama a atenção do programa para verificar. Se precisar contar aquela urna de novo, o próprio sistema conta aquela urna de novo. Então tem uma série de elementos. E o mais que me convence mais, não elimina o problema do programa, é que todo mundo sabe que às 17 horas vai ser emitido um BU, chama boletim de urna, Edgar. É um papelzinho amarelo, como se fosse extrato de banco, aquele papelzinho mole. Esse BU, ele é afixado na porta da escola, às 5 horas da tarde. Depois, esse mesmo BU tem que aparecer no site do TSE e os dados podem ser confrontados e tem que bater. Então, os mesmos 100 votos da porta da minha escola tem que bater com os mesmos 100 votos que foram apurados pelo TSE. Então, são vários elementos de conferência. Eu me convenci de que não é possível. Agora tem fake news, a urna eletrônica é feita na Venezuela, é casca, é metal, é plástico, eu não sei onde ela é feita, mas ela é feita na Venezuela, ela não muda a coisa. Mas o programa é feito não sei aonde, o programa é feito pelo TSE, por técnicos concursados do TSE, por profissionais técnicos, então eu acho que não tem fraude. Ou seja, a ideia do voto impresso, então, o senhor considera desnecessária? Assim, olha,
O presidente do TRE esteve aqui ontem na Jovem Pan e eu fiz essa pergunta para ele. Ele acha totalmente desnecessário. Eu acho que tecnicamente, realmente, ele usou a palavra retrocesso. Eu acho que tecnicamente talvez possa ser, Edgar, um retrocesso, Joel. Mas para espancar essas dúvidas, qual é o problema de você imprimir 5% dos votos? A gente já investe tanto na urna eletrônica, tanto nesse sistema. Mas vai gastar bilhões. Não, 5%. Vamos falar um número? 5%, 4%. Vamos lembrar que são quase 600 mil urnas no Brasil inteiro. Vamos falar em 5% uma amostra. E aí essa amostra tem que bater 100%, com os votos que estão na urna e os votos do papel. Outra coisa, quando a gente fala que é uma falácia, é mais uma fake news, em nenhum momento, quando a gente fala de impressão de voto, é para o eleitor pegar o voto e vender lá fora, hein? Pelo amor de Deus. É para deixar aquele voto impresso numa outra urna para poder fazer a checagem e a verificação. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando essa questão que o Vini traz pra gente, da segurança ou a falta dela com relação às urnas eletrônicas. Eu vou tentar dar os dados aqui porque eu vi meio na diagonal isso. No debate da TV Globo tinha uma equipe internacional aqui no Brasil acompanhando e que estaria aqui para exatamente aferir o modelo, as urnas, e o parecer era favorável, assim. Você tem notícias disso? Equipes internacionais acompanham também nessa aferição para saber de que maneira as coisas vão se dando no processo eleitoral, doutor Alberto? É isso mesmo, Edgar. A urna eletrônica, e o Vini tocou num ponto importante, a urna eletrônica brasileira é modelo para vários países do mundo. A gente não tem que ter complexo de cachorro, de inferioridade, não. A gente dá muito exemplo em matéria de democracia, apuração de votos, sim. Não é verdade, essa é mais uma fake que no mundo inteiro não tem, se fosse bom nos Estados Unidos tinha. É mentira. Nos Estados Unidos a eleição é organizada por estado, tem muitos estados que usam a urna eletrônica, sim. Algumas dão problema. Não. O voto de papel lá dá problema. Lembra quando saiu um quadradinho errado ali? Os malotes. Mas tem estados que usam a urna eletrônica. Não é exatamente igual, mas é parecida. Então, a gente tem essa fiscalização internacional. É comum, Edgar, o Brasil envia equipes para fiscalizar a eleição no México, para fiscalizar a eleição em alguns países da África, mesmo na Europa, para olhar e eventualmente trazer coisas também positivas para o Brasil. E quando é eleição no Brasil, vem gente de outros países também, eu não vou dizer fiscalizar, mas para supervisionar. A fiscalização é feita pelos brasileiros, pela OAB, pelo Ministério Público, pelos cidadãos, pela Rádio Jovem Pan, por todo mundo. Mas essas pessoas vêm olhar, vêm testemunhar que não tem nada de errado aqui. Correto. Em relação a uma outra tecnologia, essa que a gente sempre leva no bolso, e é tipo um cordão umbilical, o nosso pequeno celular. Ontem eu vi a participação de vocês no Pânico e já percebi que, por exemplo, a minha colinha no bloco de notas com os números dos meus candidatos e nomes, de nada vale, porque não poderemos usar o celular ali, né? Paula, é um contrassenso, é verdade, porque da mesma maneira que eu fiz o meu cadastramento lá biométrico, então eu tenho o meu e-título, tá no meu celular e eu posso me identificar, já é informação para o ouvinte, eu posso me identificar só com e-título, então eu vou ter que levar meu celular para me identificar. Eu não vou poder usar a colinha eletrônica, é realmente uma incoerência. Agora vamos lá, por que a lei foi alterada recentemente para proibir usar o celular ou qualquer outro tipo de dispositivo eletrônico na cabine? Porque o pessoal simplesmente tirava a selfie e colocava lá na rede social. Olha, eu votei. E isso sim é uma possibilidade de comprar voto, de vender voto, que eu tiro o selfie, vou lá fora e digo, votei, cadê o meu par de tênis? Cadê meu par de tênis? Cadê meu tijolo? Ou o chefe que existe, né? Me traz a sua fotinho ali com voto, senão você tá demitido. Então, o objetivo não é cercear a selfie de ninguém, não é isso, é evitar a quebra do sigilo do voto. Então, a sugestão é essa. Embora você tenha, e ontem o pessoal falou, eu tenho minha colinha aqui no celular, transfere essa colinha, pelo menos nessa eleição de 2018, põe lá um papelzinho bem arcaico, bem antigo e leva esse papelzinho lá. E aí, vamos treinar um pouquinho de abstinência do celular. 2 minutos, enquanto eu tô lá na urna eletrônica. Vai estar tudo certo, gente. Pessoal que gosta de fazer bico de pato e sinal de V de vitória na selfie ali no Instagram não vai poder no Stories. Faz no corredor. Eu votando. Faz no corredor da escola. Faz no corredor, não na urna eletrônica. Agora eu tenho um protesto a fazer sobre a urna eletrônica, o senhor tá defendendo e tal. Que eu tô sabendo que nessas eleições elas vão vindo quebradas. Não vai ter aquele candidato que você
queria. Só aquele número limitado ali de candidato. O doutor Rolo, agora falando sério, esse ano o período eleitoral, a propaganda eleitoral foi bem mais curta, né? Começou no dia 31 de agosto. Um mês e meio, foi isso? Pois é, essa foi... Tempo menor. Por que isso? Que gostaria que o senhor explicasse. Foi uma alteração importante do calendário eleitoral que foi feita pela lei de 2014, né, em relação a 2018. A propaganda eleitoral como um todo foi reduzida pela metade, eram mais ou menos 90 dias, foi reduzida para 45. E o tempo de rádio e televisão para 35 dias. Foi reduzido. Nós discutimos isso lá na OAB, eu sou vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB daqui de São Paulo, e a gente entende que essa redução da propaganda, e aí vamos falar, né, seriamente, a redução da propaganda dificulta a escolha do eleitor, porque a partir do momento que eu tenho menos tempo de exposição dos candidatos das propostas, o eleitor fica mais perdido, que é alguma coisa que a gente está sentindo agora. A gente não vê propaganda na rua, muito pouco, a gente não vê propaganda em outros, né, segmentos, muito pouco, mesmo rádio e televisão reduziu o tempo, quer dizer, aí a gente chega nesse beco que você falou e a urna tá quebrada, quer dizer, em quem que eu vou votar? Não sei, tem muita gente que não sabe quem vai votar. Agora, também tem uma outra análise, aí é uma análise política, e eu lanço a ideia, e aí vocês discutem, que essa redução de tempo foi de propósito para diminuir a possibilidade de renovação, porque o eleitor não conhece quem é novo, quem é novidade, então ele vai votar em alguém que ele já ouviu falar, então de repente a renovação vai ser prejudicada. Sem contar que também, Joel, que você percebe que mesmo na campanha eleitoral, essas pessoas às quais você se refere, Dr. Rolo, elas, por mais que estejam conectadas, estejam nas telas, né, com os dispositivos móveis, onde elas obtêm maior informação e solidificam um voto ou um entendimento de que aquele candidato é melhor que o outro, é ainda na campanha, no rádio e na televisão, onde eles solidificam isso. Aqui mesmo, chegando hoje na Jovem Pan, aqui a querida funcionária do prédio aqui da Jovem Pan falou: nossa, eu não sei ainda em quem eu vou votar, eu preciso fazer a minha pequena lista. Quer dizer, a gente está um dia praticamente sexta-feira, né, da eleição, né? Quer dizer que, embora o advento aí das mídias digitais tenham ganhado essa força e essa projeção nessa eleição como algo inédito aqui no Brasil, a informação maior vem mesmo para grande parte da população brasileira através da campanha eleitoral. E aí quando você vai ver nos partidos, aí chegando no ponto que eu queria, os que são, digamos, os caciques dos partidos, tem lá, não sei por que organização partidária, um destaque maior na propaganda da sua sigla, né? Isso também prejudica que o eleitor conheça caras novas, maneiras novas, propostas novas, né? É isso mesmo, reduziu pela metade. E normalmente o eleitor vai saber quem ele vota para presidente, para governador, e está esquecendo o deputado estadual, o deputado federal e 2 senadores. Se a gente reclama tanto das regras, se a gente reclama das leis, que o Brasil é injusto, quem é que faz as leis? Quem é que faz as normas? São os nossos deputados estaduais, federais e senadores. Sim. E a gente não está ligando. Isso é muito importante também na hora de votar. Agora, uma pontinha só do iceberg, né? Porque a reforma política, ela se faz mais urgente, talvez, do que nunca, né? Quiseram renovar, mas muito dessa suposta renovação foi no sentido de perpetuar o sistema, né? Mas eu queria perguntar, doutor, olha, a gente sabe que é vedado às emissoras de rádio e TV dar um tratamento privilegiado a um candidato, partido ou coligação, né? Ontem, enquanto acontecia um debate na Rede Globo, já agendado com todos os candidatos, a Rede Record deu ao Bolsonaro uma entrevista de 26 minutos exclusivo com ele, um tempo que não foi oferecido a nenhum outro candidato. Como é que isso se enquadra na lei aí, essa ação? É importante você lembrar isso, porque ontem houve uma batalha jurídica no TSE contra essa entrevista, contra esse tempo, entendendo exatamente isso, que ou ele iria no debate, tudo bem que ele tenha uma justificativa médica, ou então não poderia ocupar esse espaço, esse tempo. Mas o TSE não entendeu dessa maneira, não houve liminar vetando essa entrevista e ela foi para o ar. Mas é importante você lembrar isso, Joel. Em que sentido não foi um tratamento privilegiado a ele? Num primeiro momento, porque ele não participou de outros debates e porque outras entrevistas foram feitas ao longo da programação aqui mesmo, né? Na Jovem Pan, foram entrevistados vários candidatos. Então, a Rede Record entendeu que também tinha esse mesmo direito de expor, né, esse determinado candidato e fez. E aí a gente pode falar, e aqui é importante falar isso na Jovem Pan, né? Liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa também tem que ser extrema. O eleitor, a sociedade tem que ter informação. Então, se naquele momento
momento era importante ouvir o Bolsonaro, e vamos lá, é que o Bolsonaro não iria fisicamente no debate porque talvez ele não tivesse condições físicas, então foi feita a entrevista lá na casa dele mais confortável para ele, né? Mas numa certa medida a exposição acabou sendo a mesma, uns estavam na Globo, ele estava na Record, então não teve assim tanta diferença. Vamos dar espaço para o ouvinte, a gente convidou a audiência do Morning Show através do nosso WhatsApp, que é o 11 931 17009, a mandarem perguntas aqui pro Dr. Alberto Rolo, tirando dúvidas aqui sobre as eleições. Pode soltar aí o primeiro, Bruno, por favor. Fala, galera Jovem Pan. Aqui eu sou o Feijão de Piracicaba. Eu queria que tirasse uma dúvida. Tava meio enigmático, Feijão. Agora sim, Feijão. Aqui eu sou o Feijão de Piracicaba. E o gato? Eu queria que tirasse uma dúvida sobre coeficiente eleitoral. Valeu. Aí. É uma questão que se coloca também, né, em toda eleição, né? E isso não é fácil, Edgar. Eu ensino isso para meus alunos, né? Faz parte do nosso programa. Eu coloco lá no quadro, desenho, rabisco, apago. O que é o quociente eleitoral? Né? Pode ser coeficiente também, o ouvinte não está errado. Eu falo quociente. O que é o quociente eleitoral? É você pegar o total de votos válidos para aquela eleição de deputado federal e estadual. Isso é para o modelo, né, de eleição para o Poder Legislativo, voto proporcional. Senador é majoritário. Então, deputado federal, deputado estadual, você divide pelas cadeiras a serem preenchidas. No estado de São Paulo, você divide por 70, que são deputados federais 70, e divide por 94 deputados estaduais, porque o número é esse. E aí você divide o total de votos válidos de deputados estaduais e de deputados federais por esse número. E aí o resultado dessa divisão é o tal do quociente eleitoral. Vamos chutar um número, 300 mil, que aliás é um número próximo do que foi em 2014. Tipo uma nota de corte, vai. Isso, exatamente. Vale o exemplo, Edgar. Uma nota de corte, então, de 300 mil votos, que é mais ou menos o que foi em 2014, né? Em 2018 não foi ainda, 2014 foi mais ou menos 300 mil. Então, todos os partidos, para deputado federal, todos os partidos que fizeram 300 mil votos para deputado federal vão eleger um, dois, três. Aí esse é o múltiplo desse número. Então, por isso que tem partido que elege 10 candidatos, porque ele fez 3 milhões dividido por 300 mil, dá 10. Aí eu lembro, doutor, o efeito Tiririca. Exatamente. Conseguiu 1.500.000 votos. Exatamente. Aí ele leva, além dele se eleger, ele leva tantos outros. Se você mantiver o exemplo 1.500.000 dividido por 300, vai dar 5. Sim. Então é ele mais 4. Ele arrasta. Exatamente. Tem mais vídeo aqui. Solta, Bruno. Vamos lá. Vamos dinamizar aqui com o ouvinte participando aqui, tirando as dúvidas. Show, aqui é o Felipe de Americana SP. E a minha dúvida é a seguinte: se eu decidir votar só para presidente e votar nulo nos demais, se o meu voto realmente vai para presidente ou ele é anulado junto com os outros. Abraço, tchau, tchau, fica com Deus. E hashtag partiu pra cima. E aí, doutor? Excelente pergunta. É uma das fake news que andaram circulando por aí. O meu grupo de amigos do Colégio 3 de Maio era pequenininho. Me perguntou isso agora, no caminho daqui, porque é fake news que está circulando. Então vamos lá. Ordem de votação. Primeiro, deputado federal 4 dígitos, deputado estadual 5 dígitos, 2 senadores. Então não dá para votar 2 vezes no mesmo senador, que é outra fake que está circulando. Se eu votar a segunda vez no mesmo senador, o segundo voto do senador é nulo. Depois... tem 2 senadores, depois governador e depois presidente por último. Em qualquer desses 6 votos, o eleitor tem a opção de votar nulo ou votar em branco, mas ele tem que ir até o final. A urna só libera para o próximo eleitor depois que votar para presidente confirmar, ou votar nulo ou votar em branco e confirmar. Aí libera para o eleitor seguinte. Então, em qualquer desses aí, o eleitor tem a opção de votar branco ou nulo ou votar no candidato que ele quer. Então, não é verdade. A única possibilidade de cancelar o ato de votação é se o eleitor, por isso a gente tem que insistir na colinha, se o eleitor empacar, são 6 votos, se de repente ele empaca no primeiro senador, no segundo senador, como é que faz para ir para frente? E, né, ninguém pode ajudar. Olha, vota nesse que tá valendo. Não. Então, se o eleitor empacar, aí o mesário tem autoridade e competência para ir lá e invalidar aquele voto. O eleitor até pode voltar depois para poder prosseguir para o próximo votar. Sim. Doutor, aí 2 questões. O voto, tem muita gente que acha que o voto nulo ou branco acaba indo para um candidato. Isso é umas perguntas que apareceram aqui no Twitter. E não dava para unificar também esses 2 votos, o nulo e o branco? Boa pergunta, excelente, clássica, né? Então vamos lá. Aliás, hoje, Edgar, é 5 de outubro, a Constituição está fazendo 30 anos. Falamos disso. Aqui. Mais ou menos a nossa idade, Uma né? bela matéria do Caio aqui na programação. Então, eu vou bem. Muito obrigado. E por que eu estou falando dos 30 anos da Constituição, Vini? Porque a Constituição diz que a eleição é decidida utilizando-se os votos válidos, desconsiderando brancos e nulos. Então, na prática, para efeito de resultado da eleição, branco e nulo não serve para nada. Você rasga e joga fora. Por isso que a
gente tem que estimular o eleitor a escolher qualquer um e não jogar o voto fora. Eu prefiro escolher qualquer um, ainda que a urna esteja quebrada, do que jogar o meu voto fora. Mas tudo bem, é a opção do eleitor, ele escolhe. Na contagem não serve para nada. Tem uma diferenciação prática. Na urna eletrônica tem a tecla branco, confirma. Não tem a tecla nulo, confirma. Então tem que digitar um número que não existe e confirmar, aí o voto é nulo. Mas para efeito de contagem não tem essa história que vai para quem tá ganhando, vai para quem tá perdendo. Isso é mentira, isso é fake. E tem uma pergunta do Ismael Santos Soares aqui no Twitter, que pergunta se é verdade que se tiver mais de 50% de votos nulos e brancos, anula a eleição. Outra fake clássica, essa já é mais antiga, a urna eletrônica tem 20 anos, né? Não anula a eleição, porque a Constituição diz que são os votos válidos. Então, vamos imaginar, se a gente tem lá uma cidade, ou né, é que agora não é eleição municipal, mas um estado com 10 mil votos válidos, são esses 10 mil votos que vão decidir quem ganhou, quem perdeu, ainda que eu tenha 100 mil votos, portanto, muito mais, de brancos e nulos. Ok, essa fake news é bem clássica, né? Há anos eu escuto essa. Mais pergunta do ouvinte aqui pra gente. Pessoal do Morning Show, sou o Bleiverton de Goiânia, sempre acompanho vocês, estou aqui trabalhando. E eu queria saber o seguinte pro Dr. Rolo. Eu vejo nas redes sociais que tem aquelas enquetes, e eu tô sabendo agora, né, nessas eleições, que é passível de punição, né? Ninguém pode colocar... Excelente pergunta, e é isso mesmo. Enquete não tem tratamento de dado científico, com base científica, então não é possível fazer. Antigamente podia, a Jovem Pan fazia bastante enquete, eu me lembro disso. Obviamente fazer um aviso fazia antes, né? Quando era possível, não é? Agora não pode mais, então só pode pesquisa. E por que pesquisa? Qual é a diferença de pesquisa e enquete? É que a pesquisa tem um tratamento estatístico, tem um tratamento matemático, né? Tem fórmula para fazer pesquisa. Enquete não. Então a enquete poderia induzir o eleitor em erro, então não pode, a multa é pesada, hein? A gente vai fazer um breve intervalo aqui, já seguimos na sequência com as considerações do Dr. Rolo aqui, Dr. Alberto Rolo, falando aí, tirando a dúvida da nossa audiência sobre... Desenrola suas dúvidas. Exatamente. Nossa, sobre a eleição que se avizinha aí. Não saia daí, o Morning volta já, faltando 30 segundos para as 11, o horário é de Brasília. Com a gente aqui no Morning Show, hoje o Dr. Alberto Rolo, especialista em legislação eleitoral, tirando a dúvida do ouvinte do Morning Show. Dr. Rolo, é o seguinte, vamos lá rapidinho pra gente dinamizar aqui, tem algumas questões, algumas dúvidas aí. Primeiro, olha só, quem não votar no primeiro turno pode votar no segundo turno? Sim, são eleições diferentes, pode votar. Camiseta com cara de candidato ao votar. Boca de urna, que é aquele santinho ali próximo à sessão. Rede social, campanha por rede social. Bebida, a tal da lei seca. Chega, então não dá tempo, Edgar. Vamos lá. Bem enrolado Lei seca. No estado de São Paulo, a informação que não vai ter. Eu recebi notícia que no Amazonas, por exemplo, vai ter. No Piauí, por exemplo, vai ter. Porque não é da legislação eleitoral. Isso é cada Secretaria de Segurança de cada estado. Camiseta com cara do Camiseta. candidato. A lei diz que candidato não pode fazer nem distribuir, são os dois verbos, porque antigamente podia e muita gente recebia como brinde, então daria a impressão de venda de voto. O presidente do TRE falou ontem que não pode usar a camiseta que eu comprei aí na rua com a cara do meu candidato, mas a lei permite manifestação individual e silenciosa, então o eleitor pode pegar a sua própria camiseta e colar adesivo do candidato dele e ir votar dessa maneira. Boca de urna, o famoso santinho ali na esquina da sessão eleitoral, pode ou não? Boca de urna é crime, já pôde em algum momento, mas agora é crime, então se houver, se acontecer isso, o eleitor tira foto, no celular qualquer um tira foto e manda para o TRE para a pessoa, o candidato serem processados, é crime. Você que costuma postar aí na tua mídia social, no Twitter, no teu Facebook, no Instagram, a foto do seu candidato favorito, saiba o que você pode e o que você não pode fazer agora. Redes sociais até sábado, meia-noite, eu posso pedir voto, falar o que eu quiser, xingar o outro, xingar é feio, né? Mas falar mal do outro adversário, pedir voto pro meu até sábado, meia-noite. Essa meia-noite é a virada de hoje para amanhã. Isso. No domingo não pode pedir voto, porque mesmo na rede social, porque é considerado boca de urna. Eu posso até dizer, olha, já fui lá, já votei na Mariazinha, já votei no Zezinho, mas não posso dizer, quero que você vote também, aí ele ganha, alguma coisa do tipo. E posts então, sobre candidatos? Sobre o candidato, em discussão sobre, fazer posts? Vai entrar, Joel, naquele subjetivismo.
jornalismo. Se for propaganda eleitoral, não pode ser negativa, né? Pode ser um post negativo. É melhor não fazer no domingo, ou espera terminar a votação 5 horas da tarde e faz depois. Ô, doutor, voto em legenda, muita pergunta aqui sobre voto em legenda. Voto de legenda para Poder Legislativo, tirando o senador, né? Estadual e federal. Os 2 primeiros dígitos do partido confirma. Esse voto de legenda vai entrar no quociente eleitoral para aquele partido, não para o candidato então mais votado daquele partido, não para aquele específico que eu queria votar. Para ficar claro, o senhor disse que são 5 números para candidato primeiro federal, 4 números, 4 dígitos, 5 dígitos para deputado estadual. Então quer dizer, se no candidato a deputado estadual colocar o número da legenda, o voto vai... Legenda confirma, vai para aquele partido ou para aquela coligação. Então é um voto válido, vai ser contado. Perfeito. Ô, doutor, na reta final dessa corrida eleitoral, a gente viu muitas pessoas escolhendo seus candidatos em função do resultado das pesquisas eleitorais. Até que momento pode se fazer uma pesquisa por parte dos grandes institutos? Boa pergunta, Arcon. Em algum momento a lei tentou proibir divulgação de pesquisa na véspera, no dia da eleição. Hoje não tem mais isso, o STF entendeu que é inconstitucional, justamente pelo direito à informação. Então pesquisa pode ser divulgada em qualquer momento. A única restrição que tem é pesquisa de boca de urna. Então pesquisa que for feita no domingo, que é chamada pesquisa de boca de urna, só pode ser divulgada depois das 17 horas. Uau! Tem mais pergunta do ouvinte? Meu. Tem mais pergunta do ouvinte aí, Bruno? Solta pra gente. Bom dia, pessoal do Morning Show. Minha pergunta é o seguinte: Pedrão do Coco de Jaú, primeiramente, bom dia para todos. Grande Pedrão. Eu posso botar na legenda, exemplo, candidato número 1, legenda dele número 1, posso colocar deputado federal 1, deputado estadual 1, senador 1, governador 1 e presidente 1? Meu voto é válido? Ótima pergunta. Voto de legenda só para deputado federal e deputado estadual. Não tem voto de legenda para majoritário. Então não adianta, gente. Para senador não dá, nem para presidente. Olha, eu queria agradecer aqui no estúdio a presença do Dr. Alberto Rolo, tirando as dúvidas do ouvinte, tirando nossas dúvidas aqui do Morning Show a respeito do que se pode, o que não se pode fazer, de que maneira você pode ou não se comportar nesses dias que antecedem a eleição e no dia da eleição. Dr. Alberto, obrigado mais uma vez pela presença aqui, pelos esclarecimentos no Morning Show. Eu agradeço o convite, Edgar, é sempre uma honra, sempre um prazer e estou à disposição. Muito obrigado. Vamos lá, vamos em frente. Ontem à noite na TV Globo, a gente viu ali o último debate entre os presidenciáveis antes do primeiro turno. Vamos começar falando aqui uma notícia de bastidores. Após o debate na TV Globo, Ciro Gomes, do PDT, reclamou da emissora por causa de uma visita da qual ele não gostou muito. Paulinha, e aí? Pois é, Edgar. Vamos lá, o que aconteceu? Depois acabou o debate, Ciro Gomes, do PDT, ali na sala de imprensa, se mostrou bastante indignado com a Globo, dizendo que a emissora autorizou a entrada de um oficial de justiça no seu camarim para notificá-lo sobre uma ação movida por João Dória, candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PSDB. Então, ali ele contou essa história, a Globo colocou um oficial de justiça no meu camarim, o Dória conseguiu que uma juíza do Rio de Janeiro mandasse o oficial de justiça agora, 1h da manhã, aqui nesse camarim da Globo. E ele ficou bastante indignado. De acordo com alguns veículos, ele diz assim: eu chamei o Dória de farsante quando eu penso que ele é mesmo um corrupto. Então, cada meio de comunicação fez aí o seu report a respeito do que foi dito ali pelo Ciro, bastante indignado. A TV Globo respondeu ao que disse o Ciro, disse que teve mesmo um oficial de justiça que esteve lá nos estúdios da Globo na quinta, de surpresa, para entregar essa citação ao candidato Ciro Gomes, que participava do debate. Os assessores do candidato pediram para que o oficial esperasse o fim do debate para cumprir a sua diligência, para evitar que o episódio fosse explorado politicamente. Esse oficial ficou em uma sala reservada, esperando aí que terminasse o debate. Terminou o debate, o Ciro foi informado do que aconteceu e não quis comparecer a essa sala onde estava o oficial de justiça para receber a citação. E aí esse oficial de justiça resolveu ir de encontro ao candidato, mas acabou impedido pelos assessores, ou enfim, por quem acompanhava ali o Ciro Gomes. A revista Veja detalha no site que foi exatamente isso que aconteceu. Como o Ciro não foi de encontro a esse oficial, o oficial começou a seguir ele e tentar fazer a leitura ali da documentação que ele tinha. Acabou empurrado por apoiadores do candidato, não conseguiu fazer a entrega do documento, e a Veja também registrou uma última fala do presidenciável que seria: nunca mais
piso nesse lugar, Edgar. Tá aí, bom, vamos em frente. Essa é uma notícia que me pegou de surpresa. Não só o Ciro, mas todo mundo, né? Porque ninguém esperava que fosse chegar né? Não é comum isso, né? Normalmente o oficial de justiça... E essa ação, movida pelo Dória, é de 2017. A intimação foi expedida só nessa quinta-feira. Por uma juíza do Rio, Exatamente. Né? E é um processo por calúnia, difamação e injúria. Uhum. Fala, uma linha, vai, Caio. Só uma linha. Eu costumo sempre criticar, ou geralmente criticar as posturas do Ciro Gomes, mas nesse caso esse destempero dele é cabido, porque mandar um oficial de justiça, não colocando essa ordem atrelada ao Dória, eu acho que ele nem tem poder sobre isso, ele simplesmente entra na justiça e a justiça que toca o processo. Sim. Agora, quem ordenou esse oficial de justiça ir lá num debate, numa emissora, antes do debate, que já é tenso, pelo amor de Deus, aí também tá totalmente... Mais uma vez a escolha do timing do juiz, né, que acaba sendo uma escolha... Aí tem um viés político, né? Uhum. Olha, além do Ciro Gomes, participaram do debate Álvaro Dias, do Podemos, Fernando Haddad, do PT, Geraldo Alckmin, do PSDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Henrique Meirelles, do MDB e Marina Silva, da Rede. O Jair Bolsonaro, do PSL, não compareceu por recomendação médica. Caio, vamos lá. Edgar, antes de você passar a bola pro Caio, só uma correção do que eu falei ontem aqui, que o Guilherme Boulos não estaria no debate, e na verdade quem não estava só foi o Cabo Daciolo, que até entrou com pedido na justiça. O Boulos estava normalmente, já tinha sido convidado pela emissora. Uma errata aqui minha. Boa, dito isso, muito Caio, o que você destaca pra gente desse que foi o último debate agora no primeiro turno entre os candidatos à presidência? Eu usei a palavra tensão para fazer esse comentário do meu ponto de vista sobre o oficial de justiça procurando o Ciro Gomes, enfim, porque esse foi um debate marcado pela tensão e também marcado com um pouco mais de agressividade em comparação aos das outras emissoras. Porque momentos antes dos candidatos chegarem até o Jardim Botânico, ali ao prédio da Globo e tal, o Datafolha divulgou mais uma pesquisa que trouxe mais 1 litro de água no chope de cada um dos presidenciáveis. Um pouco menos no do Haddad, é verdade. Mas o resultado geral dessa pesquisa da Datafolha elevou ainda mais, ou consolidou ainda mais, a força que o Jair Bolsonaro tem nessa campanha de 2018, manteve o Haddad mais ou menos perto, mas todos os outros cada vez mais afastados do candidato do PSL, do capitão da reserva. E por isso todo mundo já chegou tenso, já chegou, não vou usar a palavra desacreditado, mas um pouco menos meio jogando a toalha, né? Um clima de velório ali, né? Eu achei a coisa também. Tava meio não triste ali pra eles. Todos eles viram, olha... estamos aqui discutindo, empurrando bêbado da ladeira. Cumprindo tabela. Cumprindo tabela, exatamente. Para não perder vocês estão exagerando, vai. Foi. Eu senti isso. Eu não vi isso, por exemplo. Minha percepção, claro. Eu acho que a Marina não estava tão assim, acho que a Marina teve momentos... O Ciro também não viu, o Ciro assim. Tentou também um pouco, mas acho que mesmo ele, que... às vezes vai tão pra cima assim, mesmo ali já tava mesmo meio... o Alckmin, contemporizando. O Alckmin já tava, não. O Alckmin que já não é alguém de muita expansividade e tudo, muita energia na ênfase. Ontem, então, tava aquele discurso padrão, assim. Sabe quando você tinha aquela namoradinha quando era adolescente, ela falava, repara no que eu não digo? Então, leia sempre nas entrelinhas. Nas entrelinhas, os candidatos, eles estavam mantendo aquela pose habitual, mas nas entrelinhas eles estavam com o semblante meio baixo, meio down, porque essa pesquisa veio uma campanha, uma coisa muito desgastante para qualquer um, e quando já tá claro que não vai dar para chegar na vitória, então a pessoa naturalmente já tá pronta para descansar. Aí foi um debate marcado pela tensão, sob o meu ponto de vista. Como você mencionou, Jair Bolsonaro, mesmo de casa, ele foi o mais atacado, não pôde ir por questões óbvias, todo mundo sabe, ordem médica e tal e coisa, mas ele foi a figura menos poupada. Claro, ele é a que mais ameaça os outros. E todo mundo também já viu nas redes sociais, ontem mesmo, que paralelamente à transmissão da Globo desse debate, a TV Record estava transmitindo também uma entrevista grande com o Bolsonaro. Uma entrevista que deu uma bela de uma passada de mão na cabeça dele, é verdade. Nessa mesma semana, o dono da Record, o Edir Macedo, declarou voto no próprio Bolsonaro. E aí é irrecusável que deve ter aquele negócio, não vamos pegar no pé do cara. Isso é evidente, ninguém aqui é bobo, ninguém aqui é criança para falar. Não, o jornalismo é imparcial. Bom, o Bolsonaro não foi colocado contra a parede... É verdade, o Bolsonaro não foi colocado contra a parede em momento algum, não falou de temas delicados e as perguntas feitas a todo momento levantavam a bola para o Bolsonaro apresentar o lado legal dele, um programa de governo e tal e coisa. É do jogo, todo mundo conta a história do seu ponto de vista. Bom, tirando a figura do Bolsonaro, os embates que eu
me chamaram mais atenção dentro do debate da Record foram em torno da figura do... da Globo. Foram na figura do Haddad. Obrigado, Vini. Na figura do Haddad. Ele foi bastante questionado por ser uma continuação do programa do Lula, do PT, enfim. O Haddad deu algumas declarações polêmicas, disse que o PT não quebrou a Petrobras, mas o ponto alto de todo esse debate foi quando a Marina Silva deu um apertão nele na questão de autocríticas, já que o PT esteve envolvido em vários escândalos. É lamentável que você não reconheça nenhum dos erros. Abriu o palácio para os pobres, mas o Bolsa Empresário, só no BNDES, foi 1 trilhão para meia dúzia. Isso é equivalente a 35 anos de Bolsa Família. O Bolsa Empresário, 5% do PIB. O Bolsa Família, 0,5%, Haddad. Vários casos de corrupção. Você tem agora a oportunidade de olhar para o povo brasileiro e reconhecer os erros e você não faz. Você reitera todos os erros cometidos e ainda faz um elogio do mesmo jeito, como se pedir desculpas, como se reconhecer erros fosse um problema. Não é. Quando a gente está diante de uma crise como essa que nós estamos vivendo, a gente tem que pensar num projeto de país, não é em projeto de poder. O Brasil está à beira de ir para um esgarçamento sem volta entre a sua candidatura e do Bolsonaro. É preciso pôr um termo em tudo isso. Bom, foram essas palavras. A Marina Silva foi bem incisiva nesse ponto de vista dela. E o Haddad, ele evitou dar explicações, responder ao questionamento da autocrítica. Ele saiu ali pela tangente e gastou 1 minuto e meio que ele tinha para dar a réplica dele, o Edgar. Não responde nada, né? O Haddad ele realmente encarnou a coisa do poste ali, né? Ele tá realmente o poste do Lula. Tem essa coisa da resposta sempre, aquela resposta padrão. Aquilo, né? É só aquilo, Lula, blá, blá, blá. Vamos lá, Vini, enquanto o debate corria, a gente já falou um pouco aqui, né, na indagação ao doutor Alberto Rolo, que esteve com a gente, o Joel, ele perguntou a respeito do Bolsonaro, queria que você avançasse um pouco nessa questão da entrevista à Rede Record. Como é que foi? Foi uma entrevista que até do ponto de vista estratégico ali, até para a própria emissora, eles esperaram começar o debate da Globo para colocar a entrevista e isso acabou dobrando até a audiência do jornal no horário. Claro que o debate da Globo teve ainda mais audiência, porque a Globo também já dá tem, também, né, mais audiência que a Record neste horário, mas foi teve bastante visibilidade até pela figura que envolve aí o Jair Bolsonaro, líder das pesquisas, né, Edgar? Ele aproveitou o espaço que realmente não teve um tom de sabatina, né, como a gente tem visto ultimamente aí dos jornalistas com os candidatos à presidência, foi mais para saber mesmo como que tá o Jair Bolsonaro. Foi a primeira entrevista pós-alta dele do Hospital Albert Einstein, o que ele ainda sente sobre o que ocorreu com ele lá em Juiz de Fora, agora que já saiu até a decisão ali, a conclusão, né, da investigação da Polícia Federal e do Ministério Público, e como que ele está vendo esse cenário aí a poucos dias da eleição. Então ele se aproveitou bastante desse espaço até para negar várias acusações que imputam contra ele, como de racismo, de homofobia, de machismo, de misoginia. Também negou afirmou que tem ocorrido muitas fake news em torno da campanha dele aí, de que ele vai acabar com o Bolsa Família, com o 13º, falou que o Mourão foi mal interpretado naquela fala dele, né, com relação também ao imposto de renda. Então ele diz que tem muita fake news e que, com relação às fake news que são atribuídas a ele pelos seguidores dele, ele diz: olha, eu não tenho controle sobre milhões de seguidores, mas posso garantir que da minha parte, da minha campanha, não é veiculada nenhuma fake news. E aí eu destaquei aqui pra gente ouvir uma parte que ele atacou bastante o PT, atacou bastante a candidatura do Fernando Haddad, vários pontos aí da campanha do Haddad. E sabe quem ele parabenizou, Edgar? Qual é? O Palocci. Pela delação que o Palocci tem feito, né? Ele diz que é uma delação corajosa, que ele tem tentado aí contribuir, tem tentado colaborar para que as investigações sejam feitas, e aí fez esse elogio ao Palocci e criticou também essa tentativa de tomada do poder do PT. Vamos ouvir. Sempre há um impacto. O Palocci, antes mesmo de qualquer delação, ele já vinha colaborando. Ele foi um homem muito próximo do governo, ele conta as entranhas do poder.
não tem como ele não fugir da verdade. E ele quer colaborar e vem colaborando. Então, parabéns ao Palocci, né? Porque quem não erra como ser humano. E ele tenta, logicamente, diminuir o dano ocasionado em todo o Brasil com suas ações. Ele mesmo disse, nas últimas campanhas de Dilma Rousseff, gastou-se em torno de R$1,5 bilhão de reais. E quase 1 bilhão foi Caixa 2. Fala de contratos de publicidade com a Petrobras, fala um montão de coisa. Agora, a corrupção está colado no PT. Não tem como querer desvincular o que acontece na corrupção do PT. E ele vê como esse caminho, né, ele se vê como esse caminho contra a corrupção e como um caminho também até de unificação do país. Foram essas as palavras do Bolsonaro, que durante esses 25 minutos de entrevista, Edgar, realmente teve que interromper ali 2 vezes, o enfermeiro teve que interromper por causa desse desgaste dele, e aí também a explicação pela não participação no debate, que seria uma situação de mais desgaste, de mais estresse, enfim. Agora 11 horas 23 minutos, horário de Brasília. Foi anunciado na manhã de hoje em Oslo, na Noruega, o vencedor do Prêmio Nobel da Paz 2018. Na verdade, foram 2 os vencedores, né, Paulinha? Foram, Ed. O médico congolês Denis Mukwege e a iraquiana Nadia Murad. Esse médico é um médico ginecologista que ajuda vítimas de violência sexual no seu país, a República Democrática do Congo. Se você quiser saber mais até sobre o trabalho dele, você pode assistir a um documentário na Netflix, o City of Joy, que trata exatamente do trabalho desse médico e da sua luta contra o terrorismo sexual, Edgar. E a Nadia Murad é uma garota de uma minoria religiosa curda chamada Yazid. Ela é uma das milhares de vítimas de abusos sexuais cometidos pelo Estado Islâmico no Iraque. E o Comitê do Nobel afirma que ela é uma personalidade de coragem incomum ao contar a sua própria experiência e como porta-voz de outras vítimas. Ela que também foi nomeada embaixadora da boa vontade para a dignidade dos sobreviventes do tráfico humano do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, Edgar. Boa. Então, olha, essa foi a última notícia dessa semana. Eu aproveito aqui para me despedir de vocês. Estou entrando em férias. Nossa, Carlos Aros, por favor, posicione-se ali no microfone. Mas de novo? Eu tenho de novo, peraí. Precisa consultar no RH isso aí, cara. Carlos Aros vai assumir desta bancada aqui para coordenar esses trabalhos a partir de segunda-feira e eu retorno no dia 22, que é uma terça-feira, Aros. Bom descanso, hein, Ed? Vai estar em boas mãos. Tomara, né? Não sei, você não concluiu seu treinamento Jedi comigo? Verdade, o Carlos Aros fugiu da segunda aula. Eu faltei em algumas aulas, fiquei traumatizado logo na primeira aula, aí eu desisti. É que assim, o Carlos Aros eu tentei ensiná-lo a operar a mesa de som e tal, mas o Aros, cara, não teve jeito, não. Não deu certo. Não deu certo. Você pode até fazer um discurso aí de passagem de bastão. Enquanto você prepara, porque é difícil, viu? Ele quis me ensinar, mas não deu certo, tá vendo? Ele precisa de alguém falando pra ele poder ajustar o botão, sabe? Essa nave, você entendeu? Principalmente nesse final, ele erra pra caramba. Muito, né? Exatamente, é que é a vontade de não acabar o programa. Aqui, eu só executo, entendeu? Entendi. Eu tenho que ter aqui a minha base pronta pra fazer. Agora sim. Agora sim. Olha, vai estar em boas mãos, Aros. Obrigado aí. Você segue com essa turma seleta do Rádio Brasileiro a partir de segunda-feira. Eu retorno, como disse, no dia 22. Eu quero que todos tenham uma boa eleição, né? Vão lá com a consciência, naquele momento solitário ali, você com você mesmo na urna, né? Vote com a consciência, vote em quem você considera que tem o melhor programa de país. Eu abandonei o voto útil, eu vou votar no que eu acredito. Você vai no amor. Por amor. Por amor. As causas perdidas, como diria o Ira. Na última vez que o Aros te substituiu aqui, o Aros vai pra cima. O Aros é polêmico também. O Aros é polêmico. Essa faceta do Aros eu não conhecia. Vou descobrir. Temos ganhadores ou não? Rapidinho. Temos ganhadores aqui no Twitter. Quem ganhou foi a Camila Regis, que participou com a nossa hashtag de hoje, Edgar. Glorioso Wesley. Grande, valeu. Obrigado a todos. Obrigado pelo prestígio, pela audiência. Até já.